Olá, eu sou Ludmila e esse é o Prosa em Família. Terça-feira, dia de vídeo novo. No nosso último encontro, a Larissa começou conversando um pouquinho a respeito da empatia e a sua importância para as comunicações, para os diálogos, para os relacionamentos. Sem dúvida nenhuma, a empatia é uma das bases centrais da comunicação não violenta. Mas não dá pra gente pensar em oferecer amor e cuidado ao outro se eu não consigo ofertá-los a mim. Por isso, necessariamente, a prática da empatia passa pela autoempatia. Cuidar de mim, me aceitar, conhecer aquilo que eu não gosto em mim, que é também uma forma de reconhecer a minha humanidade, reconhecer meus erros, meus defeitos, minhas posições equivocadas, e aqui eu não estou falando de mantê-las, pelo contrário, estou dizendo que acolhê-las é também a forma de transformá-las. Por isso, a autoempatia é a base para o desenvolvimento da resiliência. E é claro que desenvolver a autoempatia requer autoconhecimento, o conhecimento dos nossos limites, dos nossos contornos, do que a gente é capaz de dar e ofertar em cada situação, em cada contexto. Esse autoconhecimento, ele nos permite uma compreensão muito mais profunda do outro, do nosso interlocutor, e assim a gente começa a ter uma postura empática nas nossas relações. Para a CNV, a empatia não é meramente se colocar no lugar do outro, como a gente disse em um vídeo anterior. Não. Empatia é oferecer uma escuta ativa, uma presença intencional, é me conectar com o outro naquilo que nós temos em comum, que são nossas vulnerabilidades. E assim a gente vai conseguindo aprimorar essa postura empática nas relações, a gente vai conseguindo oferecer isso ao outro de uma forma mais natural. Tem um exemplo didático que eu gosto muito. Você já pensou uma vizinhança sem muros, sem janelas, sem portões? Então, o que eu desejo ao outro é exatamente o que eu desejo a mim. É essa a proposta da empatia, né? Ela vai nos lembrar o tempo todo da nossa interdependência, né? Entre tudo, entre todos, é o nosso elo com a coletividade, com a humanidade. E quando a gente consegue, dentro de um diálogo, dentro de uma comunicação, seja no nível pessoal, seja no nosso trabalho, quando a gente consegue exercitar essa empatia com o nosso interlocutor, a gente abre as portas para uma comunicação não violenta. E aí a Larissa falava, né, dessa relação pais e filhos e de como a violência tá impregnada nisso. Tem tanto jeito da gente dizer a mesma coisa quando a gente usa a postura empática, né, a gente consegue chamar a atenção dos filhos, propor um ensinamento, uma troca de experiência de uma outra forma, usando uma comunicação acolhedora. E isso tem muito mais significado para a criança e claro que para o adulto também. Então essa é uma das propostas da comunicação não violenta, né? É realmente o uso da empatia no nosso diálogo, no nosso dia a dia, e a partir do momento que a gente consegue introduzir isso como um hábito, né? A gente consegue ter relacionamentos muito mais verdadeiros, comunicações muito mais verdadeiras, porque eu consigo expressar aquilo que eu sinto, eu entendo que o que o outro fala não é sobre mim, é sobre como ele se sente. Então eu entendo que não é um ataque, que não é um julgamento. E isso vai realmente possibilitar a solução dos conflitos, possibilitar o encontro de soluções consensuais e vai agregar muito para as partes envolvidas, seja o casal, sejam os filhos, seja no ambiente profissional. Segue daí, Larissa. Tchau, tchau, gente. Olá para você, eu sou Larissa. Ludmila está falando aí com vocês sobre a empatia como um dos pilares da comunicação não violenta. E aí eu acho que a gente precisa discutir uma outra coisa bastante importante, que é a empatia é aprendida.
Bom, a gente pode dizer que do ponto de vista das habilidades para as quais o ser humano está preparado, a empatia se inclui. Então, em tese, estaríamos preparados todos para desenvolver a empatia. Mas isso só é ativado se a gente aprende, se isso é ensinado no meio das nossas relações sociais, né? Excetuando, obviamente, quadros disfuncionais como o da psicopatia, aí não tem ensinamento mesmo, né? O psicopata é alguém que não está preparado, ele vem com essa inabilidade orgânica, ele não está preparado para desenvolver empatia, mas todos nós estamos, a gente tem uma preparação, digamos, cognitiva para isso, mas do ponto de vista afetivo isso precisa ser treinado. Então a parte bacana, quando a gente institui a ideia da comunicação não violenta ser praticada no nosso cotidiano, é que a gente pode começar a ensinar empatia e a aprender também. A empatia diz respeito, como a Ludmila falou, a desenvolver um interesse real pelo outro e conseguir se colocar no lugar dele, conseguir entender, imaginar e muitas vezes até sentir o que o outro está sentindo também. Então, essa é uma característica fundamental para que a gente pratique a comunicação não violenta e para que a gente vá diminuindo a incidência e a permanência de conflitos na nossa vida, de conflitos, especialmente os conflitos comunicacionais. Então, o que o Marshall Rosenberg vai dizer é que essa empatia ela é praticada quando a gente começa de fato a desenvolver um real interesse pelas necessidades dos outros. Esse é um termo que ele vai usar bastante, nós vamos voltar a falar disso depois, como identificar necessidades, como falar disso. Então, ele vai partir de um princípio, né, ao nos ensinar sobre comunicação não violenta, ele vai partir de um princípio que é, nós não temos treinamento relacional, eu vou colocar essa palavra treinamento, obviamente que entre aspas, para que a gente não entenda esse treinamento como uma transmissão institucional, organizacional, mas as nossas relações, é o que ele quer dizer, as nossas relações, elas não são recheadas desse tipo de ensinamento. E o que ele propõe na comunicação não violenta é que a gente vá destrinchando o processo de se comunicar a partir principalmente desse real interesse pelas necessidades dos outros. Então, isso é um movimento empático. Começa a possibilidade de exercício da empatia, desse movimento empático, começa tendo real interesse pelas necessidades dos outros. E aí, para isso, nós precisamos saber comunicar para o outro as nossas necessidades. E essa, para o Marshall Rosenberg, é a grande dificuldade, é a dificuldade raiz dos conflitos comunicacionais. Nós vamos falar mais disso. Fica com a gente. Obrigada por estar assistindo, por estar nos acompanhando. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha. E toda terça estamos aqui te esperando. Vem prosear com a gente. Um beijo.